a nova Assembleia Legislativa de Goiás, e para mim é um orgulho muito grande estar recebendo aqui o Tribunal Regional do Trabalho, TRT 18ª, numa pequena homenagem, mas uma homenagem de coração, com muito orgulho, com muita satisfação, até mesmo porque eu, como filho de magistrado, e tendo um sogro magistrado, eu sei o tamanho da dedicação de cada um aqui. Aqui na casa, eu sou um dos defensores da justiça, sou um dos defensores dos tribunais, sejam estadual ou federal, e que para mim é um orgulho muito grande estar recebendo todos vocês. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão goiano e da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, conforme requerimento número 328 de minha autoria, deputado Thales Barreto. Nesse instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Quero saudar a nossa querida mesa, secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Luiz Pinchelme, né? Pinchemelo, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Dr. Ronaldo Ramos Caiado, e aqui também eu até justifico a sua ausência, que eu viajei com ele esses 3 últimos dias, e realmente a agenda está extremamente apertada em virtude do último período eleitoral, a partir do dia 2, se eu não me engano, e nós não vamos poder mais participar de nenhuma solenidade nos municípios. Mas o Jorge Luiz está aqui representando muito bem o procurador e hoje chefe da Casa Civil. Seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar o secretário de Educação do município de Goiânia, aqui representando o prefeito, o Wellington de Bessa Oliveira, representante do excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Seja sempre bem-vindo à casa, ele está fazendo um excelente trabalho à frente da educação municipal. Ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior, seja sempre bem-vindo, Daniel. Ao nosso querido desembargador decano Paton Teixeira de Azevedo Filho, é uma honra estar o recebendo aqui pela sua história. Ao vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Goiás, nosso amigo Januário Justino Ferreira, seja bem-vindo. E o diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Eduardo Cardoso Júnior, representante do presidente
da OAB Goiás, Rafael Lara Martins. Por sinal, ele esteve aqui presente, está aqui ainda, né, Rafael? Seja também sempre bem-vindo. Rafael é muito querido aqui na casa também, né, nas demandas que a OAB sempre está lutando. Quando tem alguma matéria pertinente, sempre é muito querido aqui, Rafael, você sabe disso. Boa noite, amigos e amigas presentes, público que nos assiste pela TV Alego. É importante falar que essa está sendo transmitido pela nossa TV aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Caso queiram que algum parente, filho acompanhe, vocês podem estar pedindo para acessar a TV Alego. Autoridades convidadas para essa solenidade em homenagem aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, 18ª Região. Quero cumprimentar de forma especial os homenageados da noite e seus familiares e amigos que também estão presentes. Essa propositura surgiu através do respeito pessoal e da profunda admiração, não somente minha, mas também dessa Casa de Leis, a esses agentes políticos comprometidos com a causa pública e com a garantia da paz nas relações sociais, responsáveis por efetivar os direitos dos jurisdicionados, verdadeiros defensores da sociedade, magistrados e magistradas que vêm dedicando suas vidas com honra e devoção a honrar os que buscam a justiça do trabalho para a solução dos seus conflitos. A Constituição Federal de 1988 trouxe a necessidade da instalação de um TRT em cada estado brasileiro. De forma resumida, após o desmembramento das demandas de Goiás do Judiciário Mineiro e, posteriormente, do Judiciário da 10ª Região, foi, então, oficialmente instalado no final de 1990 o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede na capital e jurisdição em todo o estado de Goiás. Temos um tribunal relativamente novo, devido à data de sua instalação, de médio porte com alta produtividade, que se manteve mesmo em tempos de pandemia, sendo agraciado com o Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Diamante, por 2 vezes consecutivas nos 2 últimos anos. A Justiça do Trabalho nunca se fez tão importante quanto nos dias atuais. Infelizmente, ainda temos um número significativo de descumprimento das normas trabalhistas, casos de acidente de trabalho, condições de trabalho degradantes e entre outras demandas pertinentes a essa área. Mas, graças ao trabalho árduo dos senhores, em conjunto com outros órgãos fiscalizadores, esse número vem decrescendo. A Justiça do Trabalho, em especial a goiana, é referência para outros estados, em celeridade para atender o bem comum, mostrando-se cada vez mais eficaz na solução de conflitos e prezando pela conciliação entre as partes. Gostaria de pontuar de forma resumida, visto que são anos de estudo e dedicação à prestação jurisdicional, a trajetória de cada um de nossos homenageados, quais temos o privilégio de celebrar essa noite. Desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho, é natural do Rio de Janeiro, mudou-se para Minas Gerais ainda criança, mas foi aqui, em Goiás, que decidiu viver. Exerceu a presidência do Tribunal Regional do Trabalho por 2 vezes, com muita competência. Já a desembargadora Cátia Maria Bom Tempo de Albuquerque, é natural de Curitiba, fez-se paulistana durante o período acadêmico e adotou a nossa querida cidade de Goiânia como sua cidade desde 1991. Ao amigo desembargador Elvésio Moura dos Santos, nascido em Ponte Alta, do norte do Tocantins, mudou-se para Goiás ainda no período estudantil. Graduou-se em 3 áreas, chegando ao TRT nos anos 2000, onde permanece até os dias de hoje. Desembargador Gentil Pio de Oliveira, natural de Minas, veio para cá ainda pequeno, com apenas 1 ano de vida, e construiu uma vida e brilhante carreira em Goiás. Desembargador Mário Sérgio Potásio, paulista de origem, foi aprovado o primeiro concurso de juiz do trabalho substituto e segue uma
vasta atuação na área trabalhista. Desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento, natural de Manaus, veio de um estado geograficamente distante de Goiás e aqui realizou-se com muito orgulho e carinho. Desembargador Paulo Pimenta, o qual eu quero também agradecê-lo, porque se hoje essa solenidade está acontecendo, iniciamos na sua gestão. Tivemos várias vezes reunidos, não deu em virtude da pandemia, mas hoje estamos aqui homenageando o senhor. Nascido em São Paulo, escolheu Goiás para atuar após a aprovação no concurso de 1991. Adotou a cidade de Catalão como sua referência, uma grande cidade goiana, que nós temos muito orgulho aqui. Você pode ter certeza que nós sabemos que Catalão é uma cidade que é muito bem representada aqui por vários deputados. Desembargador Eugênio José Cesário Rosa, ativo com a publicação de textos e participação no concurso na área do direito. É natural de Minas Gerais, escolheu Goiás para construir sua brilhante carreira trabalhista. Desembargadora Silene Aparecida Coelho, também de Minas Gerais, mais precisamente da cidade Estrela do Sul, nos honrou com a sua vinda a Goiás. Esses que relatei escolheram o nosso estado para viver, morar com suas respectivas famílias e construir suas histórias de vida em terras goianas. Muitos tiveram inúmeras oportunidades de irem para outros estados, retornarem aos locais de origem, ou até mesmo mais próximos de suas cidades natais. Mas foi em Goiás que decidiram ficar. Sorte nossa. Eu tenho certeza que tanto o Piqui como a Pamonha, como o Fão Caipira, fez um trabalho importante para que vossas excelências ficassem aqui. Ficaram por vocação e por paixão ao estado que lhe acolheram de tal maneira que não quiseram mais sair. E quem ganhou fomos nós, goianos, por recebermos grandes profissionais que contribuem de forma incomparável com a nossa sociedade. De igual relevância, também celebramos os desembargadores filhos de Goiás, filhos da nossa terra, que esta noite também serão homenageados. Ao meu presidente vilanovense apaixonado, Daniel Viana Júnior, natural de Goiânia, com extenso currículo e atuação exímia com as demandas da área. Obrigado, Daniel, pela participação e pela parceria de nós estarmos hoje atuando numa simples homenagem, mas homenagem de coração. Ao desembargador, também vilanovense, o Wellington Luiz Peixoto, nascido em Nova Veneza, a terra dos italianos, né, do festival, que tanto ele tem orgulho, e com vasta experiência na advocacia trabalhista e agora na composição do importante Tribunal Regional da 18ª. Desembargadora Rosa Nair Silva Nogueira Reis, natural de Umas, que também é a terra da minha esposa, com atuação ímpar em vários municípios de nosso estado. Desembargadora Yara Teixeira Rios Barreto, nascida em Goiânia, exerceu por 15 anos o cargo de Procuradora do Trabalho e tendo ingressado no Egrégio Tribunal do Trabalho de Goiás há 8 anos. Por meio dela, minha amada esposa, passei a conhecer de perto a realidade e vejo quão merecedores dessas honrarias os senhores são. E falo isso com muito carinho e de muito coração. Né? A gente vê a dedicação de vocês, a atuação. Agora, antes da pandemia, período praticamente quantas e quantas horas dentro das sessões, vivendo, chegando tarde em casa, marido bravo, né, meu bem? Não é fácil, sessões são longas, mas nós sabemos da importância da dedicação de cada um de vocês. Pois, para chegarem onde estão, e mais ainda, para promoverem diariamente a distribuição da justiça, são requeridos esforços dignificantes e sacrifícios que, às vezes, se estendem até mesmo à família. Desse modo, essas homenagens de entrega de título de cidadania goiana e da medalha Pedro Ludovico Teixeira são mais do que justas. Não apenas pela atuação e o dinamismo pelos quais exerce o ofício ora escolhido, mas também pelo amor e a entrega ao nosso Estado.
Ter vocês em Goiás, trabalhando para garantir o direito dos empregados e dos empregadores, conforme os princípios da justiça, é uma enorme alegria para nós. Encerro a minha fala com uma referência bíblica ao livro de Êxodos, que remota aos primeiros tribunais reconhecidos, através do conselho de Jetro, sogro de Moisés, que ao observar que a força de Moisés não era proporcional à tarefa de julgar uma nação inteira, sugeriu que mais homens deveriam ser selecionados para tal função. O que nos leva a compreender que desde os primórdios o homem sempre teve a noção da justiça, do direito, da importância das leis para que se alcance uma sociedade mais justa e humana. Mesmo com a modernização, podemos reconhecer a palavra de Deus quando enxergamos a estrutura dos tribunais. Deve ser por isso que o livro, tão antigo como a Bíblia, continua descrevendo de modo simples algumas verdades que até hoje ainda se constatam. Sabemos que o homem é imperfeito, que as leis sociais são mutáveis e que precisam atualizar-se conforme a evolução dos costumes e a modernização dos tempos. Precisamos ter a consciência de que nem só de pão vive o homem, que os valores morais também são bússolas para nortearem a nossa trajetória em busca do equilíbrio, da verdade e da justiça, assim como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Dito isso, meu desejo é que sintam a nossa gratidão pelos serviços e que Deus abençoe de sabedoria para que cumpra as suas missões. Eu estou muito feliz, viu, doutora Yara Teixeira Rios, minha desembargadora, esposa querida, amada, né? Eu que, quantas vezes tive que mudar do interior, né? Quando meu pai era removido, sempre querendo a promoção para vir para Goiânia, né? A gente sabe muito bem disso. E o sacrifício de cada um, a dedicação de cada um. Hoje, os que estão recebendo o título de cidadão goiano, é uma pequena homenagem dessa casa. É uma pequena homenagem do Poder Legislativo, para que vocês também tenham o orgulho de falar que são goianos. Então, para mim, tendo essa oportunidade, que foi um sonho, uma vontade minha mesmo, para poder mostrar o carinho e o respeito que nós temos pela Justiça do Trabalho. Quero registrar a presença do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados do Estado de Goiás, Leandro Luiz Estival Ferreira. Esse Estival aí deve ser parente do nosso querido amigo Wellington. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região, Fernando Rosseto. Dando cumprimento à Lei 20.723, de 15 de janeiro de 2020, essa presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar às mãos do desembargador Geraldo Rodrigues Nascimento o diploma que o torna, por lei, mérito cidadão goiano. Em virtude da ausência dele, né, mas nós temos que, o protocolo da casa, para que a gente possa depois fazer uma entrega, até mesmo no próprio TRT. Dando cumprimento à Lei número 20.831, de 27 de agosto de 2020, como justificado orgulho, essa presidência tem a oportunidade de passar às mãos do desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Dando cumprimento à Lei 17.210, de 30 de novembro de 2010, como justificado orgulho, essa casa
essa presidência tem a oportunidade de passar as mãos do desembargador Gentil Pio de Oliveira, o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Dando cumprimento à Lei 20.832, de 27 de agosto de 2020, com justificado orgulho, essa presidência tem a oportunidade de passar as mãos do desembargador Mário Sérgio Potazzo, o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Dando cumprimento à lei de número 20.905, de 23 de novembro de 2020, essa presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar as mãos do desembargador Paulo Pimenta, o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Dando cumprimento à lei de número 20.906, de 23 de novembro de 2010, essa presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar as mãos do desembargador Eugênio José Cesário Rosa, o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Dando cumprimento à Lei 20.722, de 15 de janeiro de 2020, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar as mãos da desembargadora Silene Aparecida Coelho, o diploma que a torna, por lei e mérito, cidadã goiana.
Nesse momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira aos homenageados dessa sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimônias para proceder à chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado Thales Barreto, os homenageados. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior. Desembargadora Cátia Maria Bontempo de Albuquerque. Desembargador Elvésio Moura dos Santos. Desembargadora Iara Teixeira Rios. Desembargador Wellington Luiz Peixoto. Desembargadora Rosa Nair da Silva Nogueira Reis.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Thales Barreto, no exercício da presidência. Concedo a palavra ao desembargador Wellington Luiz Peixoto. Tem que falar na base, não vou falar na oposição não, viu? A esquerda é nossa, da base, e a direita é a oposição, então fica aí. São separados. Boa noite a todos e a todas. Nobre deputado Thales Barreto, eu quero aqui agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, pelas nossas vidas, pela nossa saúde e pelo momento. Eu, quando soube que os nobres desembargadores iriam receber essa comenda, e foi na sexta-feira, ainda lá na oposição, né, da foto do desembargador Paulo Pimenta, eu indaguei ao presidente Daniel, do TRT, se haveria uma possibilidade de alguém falar, né? E geralmente as pessoas não gostam de falar. Mas eu precisava, né, para trazer aqui uma mensagem ao nobre deputado Thales Barreto. É por isso que eu pedi, não sei se com isso eu quebrei o protocolo, deputado, mas também agradecer a todos que aqui estão, aos nossos parentes, uma felicidade muito grande de receber essa comenda, deputado Thales, muito feliz. Temos aí nossos parentes, Oswaldo Estival Júnior, que acaba de chegar lá de Gurupi, presidente do sindicato também das indústrias de carne e derivados. Vejo aqui o coronel Edson, muito obrigado, coronel, né, que foi nosso comandante lá na segurança do TRT, todos aqui, né, meus irmãos. E dizer, deputado, que esse ano eu completei 6 anos, né, que eu estou no tribunal. E por incrível que pareça, como fé cristã que eu tenho, e esse mundo, muitas vezes, a minha esposa, ela sempre diz, o mundo é redondo e ele quica. Por quê? Em 2015, eu fui até o seu escritório político, logo depois do meu nome passar pelo pleno do TRT, e aqui eu agradeço a cada um, por ordem, desembargador Platon, desembargadora Cátia não está aqui, desembargador Gentil, desembargador Elvésio, desembargador Mário, desembargador Eugênio, desembargadora Silene, desembargadora Rosa e desembargadora Iara, desembargador Paulo, pela confiança em mim depositada. E a partir daquele momento que o tribunal formou ali a lista tríplice, né, eu fiquei doido aí nesse mundo político, atrás, é claro, de apoio. Porque se hoje eu estou aqui, eu tive apoio de várias instituições, sindicatos, Câmara Municipal de Goiânia, Câmara Municipal de Nova Veneza, porque esse estado, ele é grande e eu andei, né, eu tenho orgulho de falar, andei 7.000 quilômetros, e um dia eu bati ao seu escritório político e Vossa Excelência falou, olha, doutor Wellington, tudo bem, você quer o meu apoio dos deputados, vamos fazer o seguinte, terça-feira próxima nós teremos sessão lá na Assembleia, lá no Palácio Alfredo Nasser, nós estamos aqui no Palácio Maguito Vilela. E aí, chegando lá, numa terça-feira, 9 horas da manhã, como Vossa Excelência prometeu, estava ali no meu horário, no seu horário, e fui então até o plenário
da Assembleia Legislativa acompanhando. E lá, Vossa Excelência falou com o presidente da Assembleia, não me recordo a época agora quem era, e Vossa Excelência acenou para que eu fosse, então, até a mesa diretiva. E agora eu me recordo porque Vossa Excelência perguntou para mim se eu era corajoso, e eu falei que era, além de vilanovense. E lá Vossa Excelência falou, olha, doutor Wellington, eu já falei com o presidente da Assembleia, e eu tenho aqui 10 minutos, e 5 minutos eu vou franquear a Vossa Excelência, para Vossa Excelência de uma forma tranquila, peço o seu voto, peça apoio. E eu fiquei ali, falei, Robinaldo, eu fui ali para falar com cada deputado ali no cantinho, né? Mas aquilo ali para mim foi um desafio. E eu então, Vossa Excelência falou 5 minutos, tive a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória como advogado trabalhista, vendo aqui o presidente da Gata, doutor Jerônimo Júnior também, doutor Arlete Mesquita, conselheira federal da AB. Eu digo porque eles acompanharam também a minha trajetória. E naquele momento, assim que terminou, né, eu fiz ali, e Vossa Excelência, deputado Tales, falou, olha, doutor Wellington, aqui é o seguinte, todo mundo tem síndrome da objetividade. O senhor tem 5 minutos, seja objetivo e rápido. E eu acho que eu dei, né, dei o meu recado, porque logo em seguida, quando eu desci ali da tribuna ali, do púlpito, né, e aí ali ficam todos os assessores dos deputados, né, com o seu, na época, notebook ou impressora. E olha, deputado, muito obrigado. Eu saí de lá com 41 apoio, né? Eram 41 cartas de apoio ao meu nome. E eu tenho certeza que isso fez a diferença, me ajudou muito. Então, a minha mensagem aqui é de gratidão, né? Esse título, para mim, é como se fosse uma prestação de contas com a sociedade goiana e principalmente para com o Tribunal, desembargador Platão, Vossa Excelência, que é o nosso decano, pela confiança depositada também. Eu conheci Vossa Excelência ainda, jovem, né, jogando vôlei, numa casa de um grande amigo, aliás, filhos, né, de grandes amigos nossos, deputado Tales, e até então não tinha essa oportunidade e Vossa Excelência confiou em mim, né, então recebo a comenda com muita gratidão, né, e no tribunal, Justiça do Trabalho, é o que nós fazemos, justiça social. São 6 anos de dedicação, né? Atualmente, lá na primeira turma, o nosso decano, desembargador Gentil, agradeço muito pela confiança, desembargador Eugênio também, desembargador Iara. Tenho um prazer, uma felicidade de compor a primeira turma com Vossas Excelências. Eu, por último aqui, quero agradecer o apoio de sempre, a minha querida e amada esposa Zilma, gratidão, e ao meu filho Danilo, cadê o Danilo? Ô meu filho, te amo demais, né? Você e sua mãe são o meu esteio, então, para mim estar aqui, é muito importante essa encomenda, eu agradeço de coração, Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e a todas, muito obrigado. Quando a gente fala de coração, é forte, né? Conceda a palavra ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior, que falará em nome dos homenageados
com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Muito obrigado. Primeiro, presidente, eu queria dizer que me dirigi aqui conduzido pelo cerimonial, sem nenhuma conotação de posição política, até porque nós somos proibidos de política partidária, embora todos nós tenhamos cada um a sua orientação. Mas quero saudar o deputado Thales Barreto no exercício da presidência desta casa e aproveitar para parabenizar a Assembleia Legislativa por essa sede maravilhosa, funcional, bonita e que realmente dignifica a casa, né? Realmente um palácio do povo, agora à altura dos seus componentes da história desta casa. Saúdo o secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Luiz Pinchemel, representante do excelentíssimo governador Ronaldo Caiado, que hoje, a sua agenda, por coincidência, esteve no nosso Tribunal Regional, não visitando o TRT, mas utilizando também de um dos nossos equipamentos da nossa sede nova. A pedido do secretário de Segurança Pública, nós cedemos o nosso auditório e o governador pôde estar lá presente. Cumprimento o secretário de Educação do município de Goiânia, Wellington Bessa, representante do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Cumprimento aqui também na mesa meu colega e amigo, nosso decano, desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho. Cumprimento o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, procurador Januário, aqui representando o MP, sempre parceiro da Justiça do Trabalho, não só na nossa missão constitucional, mas também em todas as atividades, ações que promovemos em prol dessa sociedade goiana. E cumprimento o diretor tesoureiro da OAB, Seção de Goiás, doutor advogado Eduardo Cardoso Júnior, representando aqui o presidente Rafael, que já se ausentou, na sua pessoa, todos os advogados aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar os advogados trabalhistas, na pessoa do advogado José Jerônimo Batista Júnior, e saudar todos os desembargadores, colegas aqui presentes, e aos que receberam hoje esse título de cidadão goiano, a honra de poder, além de chamá-los de amigos e colegas, também de conterrâneos agora, né? Para curtirem a alegria de ser goiano. Enfim, um cumprimento a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Eu tive o prazer e a honra de ser convidado para falar algumas breves palavras, e eu entendi bem o espírito aqui da objetividade, não vou me alongar muito, em nome dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, hoje homenageados com a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, que, de acordo com a Resolução 855, de 4 de dezembro de 1991, é a condecoração máxima concedida pela Assembleia Legislativa do Estado a toda pessoa que for reconhecida como dela merecedora por relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás e, particularmente, a esse Poder Legislativo, em colaboração na busca do aprimoramento das atividades aqui desenvolvidas em prol do povo goiano. Não falo aqui apenas na qualidade de presidente do TRT no biênio 2021-2023, mas também, sim, na qualidade de colega dos homenageados e homenageadas. Portanto, peço desculpas se não conseguir traduzir em palavras exatamente o sentimento e a gratidão de cada um dos meus pares. Não seria possível falar de todas as qualidades, virtudes e conquistas pessoais e profissionais de cada um, que são inúmeras,
eu acabaria sendo injusto ou esquecendo-me de algumas. Refiro-me a uma vida dedicada a fazer justiça, em especial a justiça do trabalho, a justiça social do Brasil, como sempre se refere o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, e que eu tive o prazer de ouvir, na boca de Vossa Excelência também, chamar a justiça do trabalho de a justiça social, há poucos instantes. Tenho aqui, perante os meus olhos, presidente, mulheres e homens abnegados que nunca se afastaram 1 centímetro sequer de suas convicções e que sempre manifestaram grande apreço pelo seu bster, resolvendo as lides no âmbito das relações de trabalho de forma imparcial e justa, promovendo a pacificação social e fortalecendo a cidadania. Outro elo, que por certo também nos une, é o imenso orgulho de sermos parte integrante da história do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Corte que é referência nacional e um verdadeiro patrimônio para a sociedade goiana. São muitos os feitos alcançados pela Justiça do Trabalho em Goiás, dentre os quais destaco apenas o recente reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça como o melhor tribunal do ramo trabalhista no país e o segundo melhor dentre todos os ramos do judiciário, considerando-se um total de 92 tribunais que concorrem para este prêmio CNJ de qualidade. Tal conquista está diretamente ligada à atuação destes 14 homenageados e homenageadas que contribuem tanto na entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficaz, quanto na própria administração do regional, colaborando em sucessivas gestões para a busca dos melhores resultados e para que o órgão mantenha sempre o equilíbrio entre o respeito às suas tradições e o seu famoso vanguardismo, característica que, em muito, nos lembra o personagem que dá nome à condecoração ora concedida, Pedro Ludovico Teixeira. Este baluarte de nossa história, que com sua coragem e visão de futuro, vislumbrou neste pedaço de cerrado o local ideal para a construção da nova capital do estado de Goiás, hoje a nossa querida Goiânia. O verdadeiro trabalho em equipe, que sempre nos caracterizou, a continuidade nas ações administrativas pelas seguidas gestões, somente são possíveis pelo espírito coletivo e pelo despojamento das vaidades, marcas indeléveis de nossa corte e dos que por ali passam. Nunca é demais frisar que as características inatas aqui apontadas e as ações realizadas pelas desembargadoras e desembargadores, ora homenageados, nunca tiveram por norte a obtenção de qualquer medalha ou condecoração. Mas é certo que o reconhecimento desta nobre casa legislativa, representante do povo goiano, sobretudo em tempos de tanto desrespeito e banalização da autoridade constituída, representa muito mais do que uma satisfação pessoal para cada um de nós. Representa a esperança de que futuras gerações, inspiradas pelos modelos adequados, venham a fazer da carreira pública aquilo que dela efetivamente se espera, qual seja, lutar com abnegação, firmeza, ética e honestidade contra as injustiças e as iniquidades, e para fazer deste país um lugar muito melhor para se viver. Em razão disso tudo, faço aqui em meu nome e em nome de meus colegas um agradecimento, aqui também a Deus e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e em especial ao deputado estadual Thales Barreto, cuja proposição na entrega desta honrosa medalha. Saiba, Vossa Excelência, que tal medida vai muito além de um justo reconhecimento às pessoas dos homenageados. Esta condecoração, presidente, eleva consigo também o nome da Justiça do Trabalho goiana e de todos aqueles que fazem parte dela. Muito obrigado.
conceda a palavra ao desembargador Gentil Pio de Oliveira, que falará em nome dos homenageados com o título de cidadão goiano. Eu peço perdão antecipado se por acaso ultrapassar o tempo de 1 hora que me foi concedido para falar hoje. Aliás, hoje o desembargador Platon me concedeu o título de decano entre os desembargadores que moram em Goiás, o primeiro a vir para o estado de Goiás, entre nós. Deputado Thales Barreto, presidente dessa sessão, desembargador Daniel Viana Júnior, presidente do TRT da 18ª Região, secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Luiz Pinchemel, representante do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, secretário de Educação do município de Goiânia, Wellington de Bessa Oliveira, representante do senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, nosso decano, desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho, vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Januário Justino Ferreira, diretor-tesoureiro da OAB, Seção de Goiás, Eduardo Cardoso Júnior, representando aqui o presidente da OAB, Seção de Goiás, Dr. Rafael Lara Martins. Demais autoridades já nomeadas ou nominadas, colegas magistrados, dirigentes e servidores da Assembleia Legislativa, dirigentes e servidores do TRT da 18ª Região, familiares e amigos. Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Dr. Jerônimo Filho. É gratificante estar aqui e agora nesta Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, que democraticamente representa todos nós, que somos goianos por nascimento ou por opção. E a nossa opção é coroada, nesse momento, por imensurável satisfação ao recebermos a cidadania honorária do Estado de Goiás. Certamente, entre os hoje homenageados, eu sou o mais antigo a vir para Goiás, o que aconteceu na década de 1950, quando eu era recém-nascido e o Brasil vivia o final do governo de Getúlio Vargas. Naquela ocasião, a minha família começou um novo ciclo, atravessando a antiga ponte de madeira sobre o rio Paranaíba. E nessas terras abençoadas, fincou raízes, usufruindo das boas águas do Rio das Almas, em Pirenópolis. Em épocas e situações diferentes, mas com os mesmos ideais, esse foi o caminhar de todos nós, agora cidadãos goianos, que viemos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná e do Amazonas. E, ao longo de décadas de convivência com goianas e goianos, fomos agraciados com o privilégio de integrar essa valorosa comunidade na qual constituímos as nossas famílias. É fácil constatar que o Rio Paranaíba não conseguiu cumprir a sua missão de separar os estados de Goiás e Minas Gerais. Assim, como também não conseguiram essa façanha os demais marcos divisórios do estado de Goiás com outros estados brasileiros. E não conseguiram porque o povo goiano, acolhedor e fraterno, a todos sempre recebe de braços abertos, fazendo com que sintam-se em casa, e foi o que aconteceu com todos nós. Por notórios méritos, Goiás é o mais representativo entre os estados brasileiros, pois além de sua localização no Planalto Central,
congrega migrantes de todo o país, numa saudável união de etnias, sotaques, alimentação e costumes, todos agregando o estilo goiano de ser e de viver. Ombreados, continuaremos a fazer o melhor possível para dar continuidade ao trabalho das gerações que nos antecederam, com a inabalável crença de que as novas gerações farão cada vez melhor para Goiás e para o Brasil. Exemplos não nos faltam. Pedro Ludovico Teixeira, Cora Coralina, Íris Rezende Machado, Bernardo Ellis, Alfredo Nasser, Antônio Poteiro, Goiandira do Couto, Belquis Especieri Carneiro, Benedita Cipriano, a Santa Dica e tantos outros. Também reverenciamos todos os coestaduanos, anônimos ou não, que fazem parte da história desse Estado. Não possuindo eu o sagrado dom da cantoria, ouso dizer o verso de Marcelo Barra. Sou goiano de todo canto, da lua, do céu de anil, da prosa, do abraço apertado, do coração do Brasil. Sou grato a todos que vieram prestigiar esse evento e tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado, Estado de Goiás. Muito obrigado, legisladores desta augusta Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Thales Barreto. Que Deus nos abençoe. Eu fui informado agora que a casa aqui tem uma empresa, um buffet que era o responsável, por sinal de Anápolis, que ia fazer nosso coquetel. Infelizmente, fui me informar aqui agora que tiveram um acidente. E eu estou com vergonha, me perdoe, de verdade. Infelizmente, mas ninguém machucou, mas eles não conseguir chegar aqui no horário. Então, eu vou ficar devendo uma próxima solenidade para vocês, porque está fora do meu alcance, não tem como eu justificar. Então, eu estou super sem graça, mas nós vamos bater as fotos posteriormente daqui a pouco aqui também com os familiares, depois das sessões com todos os homenageados juntos, né? Aqui na frente, que é um local especial. Encerra a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade e convoco outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Agradecer a todos os familiares, as esposas, os esposos. Tenho certeza que um pouquinho do reconhecimento desta casa, do povo goiano, a todo o carinho, toda a disposição que vocês tiveram conosco. Muito obrigado.